um tema que eu fiz questão de fazer essa visualização terapêutica, primeiro para acalmar as nossas ansiedades, que nós chegamos aqui um pouco inquieto e tal, baforido, primeiro para a gente sintonizar com os benfeitores espirituais. Segundo, por causa do tema, né? Tema como obsessão, suicídio, eutanásia, são temas que atraem espíritos desencarnados que estão justamente nessa faixa vibratória e que nós precisamos estar com a mente, vamos dizer assim, preparada para absorver esse tema que é extremamente palpitante nesta noite, né? A obsessão, primeiro passo, ela quer dizer justamente o quê? Que vem de obsessão, que quer dizer do latim impertinência, é uma perseguição, uma perturbação, é uma ideia fixa, né? Determinada ideia que domina doentiamente, né? O espírito. Então, a obsessão é a interferência de um espírito sobre o outro. Que essa interferência, é muito interessante de relatar, que pode ser de desencarnado para encarnado, né? Um espírito que já se foi para o plano espiritual, para um encarnado. De encarnado para encarnado, por exemplo, Daniel deu exemplo de encarnado para encarnado, por exemplo, uma garota que não quer mais namorar com um determinado cidadão, né? E ele fica insistindo, ele fica perturbando a vida da garota para casar com ela, para continuar o relacionamento. Ou às vezes, no trabalho, né? Você trabalha bem, mas seu chefe fica pegando seu pé, atrapalhando o seu trabalho, dificultando as suas atividades. Então, há a perturbação de encarnado para encarnado, né? São aquelas pessoas que nos perseguem gratuitamente, mas que aquilo tem um porquê. A obsessão, por incrível que pareça, a obsessão de encarnado para desencarnados, né? Tem uma mulher que eu sou assim, fã dela, né? Porque ela foi uma médium que se trabalhou muito sozinha, chamada Ivone Pereira, né? E tem uma obra dela que ela nos fala que a menina estava obsidiada, estava perturbada psiquicamente, emocionalmente, estava perturbada. Aí ela foi fazer o tratamento onde ela trabalhava, no Rio de Janeiro, e aí trouxe o obsessor para a reunião mediúnica para conversar sobre a problemática que tinha com aquela criatura. Pasmem vocês. Olha a resposta do espírito. Eu fico quieto no meu canto, ela é que vai atrás de mim durante o sono e me perturba. Ela que vai atrás de mim, me abusar, e eu não aguento, venho perturbá-la. Isso, uma obsessão de encarnado para desencarnado. E isso pode acontecer muito conosco, quando evocamos muito em nossas casas, quando evocamos muito espíritos que já se foram para o plano espiritual. Um filho, um esposo, uma esposa e tal, ficamos evocando. Nós estamos perturbando o avanço desse espírito. Nós temos que deixar ele continuar a trajetória dele. Então, deixa eu chamar logo a atenção para uma coisa. Espírito somos todos nós. A única diferença é que tem encarnado na carne, no corpo, e o desencarnado sem carne, sem corpo, mas é um espírito como nós. Pensa como a gente, é inteligente como a gente, ou mais ou menos. Tem a capacidade de discernimento com a gente. Então, o plano espiritual, isso aqui que está acontecendo, é na verdade uma projeção, digamos assim, um mata-borrão, como se diz os espíritos, do plano espiritual. Então vocês perguntam, pô Daniel, quando eu desencarnar eu vou para onde? Como é a sua vida hoje? Você é uma pessoa boa? É uma pessoa digna? É uma pessoa de ética? É uma pessoa de moral, de respeito, pautada principalmente na caridade? Vivencia a caridade? Tenha certeza que você vai para um bom lugar. E o lugar não é um lugar físico. Ah, inferno é embaixo, o céu é em cima. Não existe uma questão dimensional. Não existe um espaço. Ah, existe inferno, purgatório. Não. Tudo é questão de consciência. A consciência tranquila. Ah, se eu for uma pessoa ruim, eu vivo no estado infernal. Eu vivo no estado ruim. Eu vou para regiões espirituais, né? Que eu vou vincular com esses espíritos ruins, levianos, espíritos imperfeitos, muito ruins. Agora, se, por exemplo, Chico Xavier diz a benfeitora Joana de Ângeles, pelas mãos abençoadas de Divaldo Franco, que é uma mensagem, que Joana de Ângeles declara, diz, que no plano espiritual, Chico Xavier foi recepcionado especialmente, pessoalmente,
por Jesus. Por Jesus. Mas pegue o lastro de trabalho, de vida de Chico Xavier. Totalmente dedicado à vida ao bem. Divaldo Franco vai para onde, pelo amor de Deus? Tenho certeza absoluta que Divaldo vai para um bom lugar. Mas por que, Daniel? Você tem alguma... Não, é uma questão da logicidade da doutrina espírita. A doutrina espírita é racional. Não existe aquela coisa de você morreu, acabou, vai para o céu a fulano. Miserável, mas agora morreu, foi para um bom lugar. Como antigamente, se você andar em Salvador, para quem conhece a Avenida 7, da ladeira de São Bento, na Avenida 7, até a Graça, que é um bairro mais requintado e tal, a Vitória, Campo Grande, Vitória, aquela parte toda ali, a Igreja Católica ganha um percentual, se não me falha a memória, 2% de qualquer negociação de imóvel que se faça naquela área. Por quê? Porque anos atrás, né, séculos passados, um grande latifundiário, era um homem ruim, mandou matar muita gente, então queria que o espírito dele fosse para um bom lugar. Então ele foi o que ele fez, ele vendeu parte, ele doou parte do que ele tinha para a igreja, para que ele fosse para um bom local. Então tudo que é feito de negociação, da ladeira de São Bento até a Graça, a Igreja Católica tem uma parte, porque ela é da Igreja Católica. Né? Tem os donos, mas sempre tem que ter uma parte para a Igreja Católica. Então, o que é que vai me dar condições para vencer as obsessões, Daniel? Me diga aí. Primeiro passo, praticar o bem. Fora da caridade, não há salvação. Fora da caridade, não há obsessão. Por que, Daniel? Eu tenho um processo obsessivo, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa que procuro agir de forma coerente, sou uma boa mãe, um bom pai, um bom filho e tal, mas a gente se esquece do passado. Aprontamos muito no passado. Fomos espíritos rebeldes, recalcitrantes, aprontamos demais no passado, matamos, roubamos, sequestramos, fizemos atrocidades. E aí a gente vem nessa encarnação justamente para a gente progredir, para a gente evoluir. E aí a gente conhece a doutrina espírita para se melhorar. O primeiro passo para um bom espírita é se autoconhecer. Quem sou eu? Quais são as minhas reais necessidades? O que foi que eu vim fazer aqui na Terra? Minha missão não é minha missão, não. Minha tarefa. Ser um bom pai, ser uma excelente esposa, ser uma boa mãe. Cumprir com o papel que me foi programado. Quando nós vamos reencarnar, nós temos uma tarefa a cumprir, um planejamento, uma programação a cumprir. Dentre ela, está impregnada na matriz do nosso perispírito, que somos trino. Trino, o que quer dizer, Daniel? 3 partes. Espírito, perispírito e corpo. Tem um exemplo disso. Kardec foi muito enfático quando ele pegou o abacate. Né? O abacate. Você pega o abacate, a semente, que é mais interna, que está dentro do abacate, é o espírito. Aquela parte mais externa que nós chamamos de perisperma, ou a polpa que nós utilizamos para poder fazer o suco e tal, ali é o perispírito. E a casca é o corpo. Entendeu? Então, onde é que está impregnada a maior parte? Você percebe que é bem claro. A casca é fininha, superficial. A semente é um pouco grossa e tem a sua essência, mas a parte mais grossa, né, que tem uma maior quantidade de informações, de memórias que está anexada ao espírito, é no perispírito. Quando nós, médiuns, vemos a presença do espírito, nós não vemos o espírito, nós vemos o perispírito. Porque o espírito ninguém vê. Ele tem uma forma ainda que não é muito bem, os espíritos falam no livro dos espíritos, que não é muito bem delineado e tal, tem algumas características, mas o que nós vemos quando nós estamos em transe, ou nós estamos com a dupla vista, quando nós percebemos a presença dos espíritos, nós estamos percebendo o perispírito, que é a parte que reveste o espírito, onde estão registradas as emoções, e que fica bem impregnada ali, se ele vai ser um médium ostensivo ou não. Mas, Daniel, o que é médium ostensivo? Médium ostensivo, todos nós somos médiums. Temos intuições, temos percepções, temos sensibilidade, né? Somos sensitivos. Mas os médiuns ostensivos, ele percebe num grau muito maior. Expliquei para você, para um exemplo melhor para nós entendermos a questão da mediunidade. É como se fosse um óculos, uma lupa. Você pega uma lupa dessa que a gente compra com um preço mais em conta, a gente vê determinada quantidade de estrelas.
Vá pegar uma roupa da NASA para você ver o que é que você vê. Você vê até planetas, você vê corpos celestes, você vê muito mais, ou seja, a potencialidade é maior. Então, o médium é aquele intermediário, por isso que ele tem esse termo, veio do latim médium, meio. Então, só sofre obsessão quem é médium. Quem é médium sofre obsessão. Que não é, ele pode ter insights, pode ter percepções, mas isso tem uma vinculação muito forte com, justamente com como é que posso dizer, com mediunidade e obsessão, tem uma relação muito forte, certo? Então vamos lá, vamos adiantar o lado aqui, certo? A importância, estou na sua frente, a importância, vamos lá. A importância do estudo da obsessão é a maior e a pior doença de todos os tempos. Muitas doenças são causadas pela obsessão. Hoje, se você me perguntar, Daniel, qual é a doença que tem mais vinculação com a obsessão? Chama-se, uma desgracência chamada depressão. A depressão é companheira fiel da obsessão. A depressão é uma doença da alma. É uma doença que está impregnada justamente nas emoções. Está relacionada com a afetividade, com o reencarne. Já reencarnamos com a consciência culpada, com um vazio existencial, sem objetivo. Então, a depressão, o estudo da depressão, se não credes, não entendereis. Diz Isaías, capítulo 7, versículo 9. Há grande desconhecimento do ponto de vista geral. Então, precisamos primeiro entender a obsessão. Aceitar a imortalidade da alma, isso é fato. Todas as religiões aceitam a imortalidade da alma. Agora, cada um tem a sua visão. Uns vão para o limbo, outros vão dormir eternamente, outros vão para o reino da glória, enfim. Mas a única doutrina que realmente tirou esse véu, né, da imortalidade, do plano espiritual, é a doutrina espírita, certo? Então tá aí. Aceitar a imortalidade da alma, nós somos espíritos imortais. Jamais morreremos. O que morre é o corpo, que vai passar pelo processo de transformação. Como disse Lavoisier, tudo na terra se transforma, nada se cria, né? Então, primeiro acreditar que nós não vamos morrer. Então, aquele negócio de morreu, acabou, não existe. Segundo, aceitar a capacidade de associação. Sim, somos influenciáveis pelas vibrações negativas ou pelas vibrações positivas. Somos influenciáveis por energias deletérias que podemos ficar doentes ou não. E isso requer um trabalho de internalização. Quem sou eu? Quais são as minhas necessidades? Eu preciso saber o que foi que eu vim fazer aqui na Terra. E se vincular verdadeiramente com o Evangelho. Ler, estudar o Evangelho para que você saiba, no momento que você estiver sofrendo uma influenciação espiritual negativa, você tenha a capacidade de discernimento e dizer, não, eu estou sendo influenciado para o mal. Por exemplo, eu sou uma pessoa pacífica, né? Nós somos uma pessoa pacífica. Mas de repente vem um pensamento, que o pensamento é a linguagem do Espírito. Eu uso a fala para falar com o Espírito. Se você for falar com o Espírito, não adianta. Só se fala com o Espírito na reunião mediúnica através de um médico, que aí você é o doutrinador. Mas se você falar com o Espírito, não importa. A relação com o Espírito é mental. É via pensamento. Não adianta você falar. É mental. Certo? Aí veja, aceitar que essa relação pode ser benéfica ou maléfica, né? Desconhecimento do assunto, cientistas, investigadores, psiquiatras. Hoje, né, Dr. Sérgio, esqueci o sobrenome dele, mas o Dr. Sérgio já conseguiu botar no CID, no código, Sérgio Felipe, no Código Internacional de Doenças Mentais, já conseguiu botar doenças espirituais. Um médico agora, se você chegar lá, eu escuto vozes. Um médico não pode dizer que você é alucinado. O psiquiatra não pode dizer que você é alucinado. Porque já está registrado na Organização Mundial de Saúde que existe um CID, eu vou até gravar esse CID. Que CID é Código Internacional de Doenças. E hoje já se aceita as doenças espirituais, as doenças obsessivas, as compulsivas, certo? Então, os desequilíbrios da mente humana, o crime e doenças variadas. Então, está muito associado com as manias, com as psicoses, com as neuroses. É questão neuronial.
Os espíritos trabalham numa glândula. Se você fizer um furo, né, na cabeça de determinado, no crânio de determinado cadáver, nessa região, você furar aqui, nessa região, do centro aqui, fazer um furo, pegar uma broca, furar aqui, e furar aqui, vai bater certinho na glândula pineal. A glândula pineal é uma glândula que está associada justamente à questão da puberdade e do desenvolvimento da sexualidade. E essa glândula, quando a pessoa é médium, ela tem esse nome de glândula epífise, que André Luiz chamou, né? Mas ela tem o seu nome de glândula pineal porque ela parece uma pinha. E quando o médium está em desenvolvimento, está em transe, ela justamente movimenta cristais e há a conexão. O cérebro é o decodificador da mente. O fone, o fio, é a mente. E o comandante dessa ligação é o espírito. Percebeu? Vou ligar aqui para um amigo meu. Estou ligando. Eu sou o espírito, o telefone é a mente e ele é que está recebendo, decodificando a mensagem. Captou? Então é assim a relação com o espírito. Daniel, o espírito entra no corpo do médico, ele incorpora. É uma questão física, ele estaria quebrando a lei física. Dois corpos não podem ocupar ao mesmo tempo, né, o espaço. Então ele não incorpora. É uma questão de perispírito a perispírito, perispírito do espírito desencarnado. Ele entra em sintonia com o perispírito do médium, que ele aí vai atuar no local onde ele quer se comunicar, que geralmente a central de toda essa comunicação é o cérebro. Aí ele vai. Se ele vai falar a psicofonia, ele vai na região de Broca, que foi esse cidadão que descobriu que a fala não está na garganta. A garganta é a questão do movimento, do movimento mecânico, da força mecânica das cordas vocais, onde se há a formação das ondas. Mas a onda, a fonte, a origem da fala está no cérebro, na região de Broca. Eu quero psicografar. Ele vai na região do cérebro e movimenta aquela região que está associada à psicografia. E assim sucessivamente. Então, o espírito emanta, né? Ele é como se fosse uma... Nós temos um corpo, é como se vestisse em nós um roupão. E esse roupão vai, a partir daquele momento, coordenar as nossas funções. Captou? Então, esse processo mediúnico pode ser para o bem, que é através do desenvolvimento. Desenvolvimento mediúnico é o quê? Eu estou começando a desenvolver minha mediunidade, que tipo, e aí eu vou estudando principalmente o livro dos espíritos, o livro dos médiuns. Né? O livro do médium é o livro de cabeceira de todo médium. E aí ele vai entendendo para perceber, ele falando, Kardec era fantástico. Quando você está tendo a comunicação de um espírito doente, sofredor, você sente náusea, dor de cabeça, você sente o que o espírito sentia. Né? Tinha um amigo meu mesmo que deu uma comunicação de um espírito que era feminino, e ele começou a sentir a dor nessa região do saco. E ele, uma dor que ele não sabia de onde ia vir. Aí uma médica mais experiente chegou para ele e disse, não, foi porque o espírito que estava imantado em você, que deu comunicação através de você, estava grávida. E você sentiu as dores de parto, o homem. Entendeu? Então, para você saber como é fantástico essa questão da mediunidade. E nós precisamos estudar. Nós gostamos ainda muito, desde o tempo de Moisés, porque Moisés suspendeu a vinculação com as pitonisas, a buscar informações com os outros, né, com os médios da época. Por quê? Porque todos nós buscamos através de médiuns. Mas muitas das respostas estão em nós. Se você fizer a viagem interior, fizer a busca e se perguntar, acalma um pouquinho. Ore, que é conversar com Deus. Medite para ouvir a voz de Deus. E a voz dos bons espíritos. Faça silêncio interior. Acalme um pouco. Acerene a sua mente. Coloque uma musiquinha para relaxar, que os bons espíritos vão estar presentes. E dentre eles, o principal dentre todos, que é o anjo da guarda.
O espírito só se comunica, eu que sou médium ostensivo, o espírito só se comunica comigo com a permissão do meu anjo da guarda. Porque o anjo da guarda nos protege. Ele nos protege. Ele nos fortalece. Ele evita que nós fiquemos, né, sob a tutela de espíritos doentes. Certo? Então tá lá. Mediunidade. É a faculdade inerente a todos os seres, como a faculdade de respirar, de pensar, né? Por suas características, amplia os sentidos corpóreos e alarga em graus variados a capacidade de comunicação com o plano físico, que nós estamos, com o plano espiritual, certo? Médio, oh, coisa boa ser médio, eu acho interessante. Tem pessoas que não são médios ostensivos e gostariam, adorariam ser médios ostensivos. Oh, pai. É um dos maiores desafios que tem para todos nós. Não se deve brincar com a mediunidade. Deve-se trabalhar com a mediunidade santamente, diz Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Deve trabalhar com religiosidade. Eu vou contar uma história para vocês. Toda pessoa que sente, em um grau qualquer, a influência dos espíritos, por isso mesmo, é médium. Esta faculdade é inerente. O que quer dizer inerente? Faz parte do homem, né? E, por consequência, não é privilégio exclusivo de ninguém. Pode-se, pois, dizer que todo mundo é mais ou menos médio, está aí no livro dos médios, certo? Então, aplica-se a toda a qualificação da faculdade medianímica. Então, os organismos mais ou menos sensíveis não se revelam em todo mundo, em cada um tem sua peculiaridade. Mas eu vou contar a vocês a história de um jovem que aos 13 anos, o seu pai desencarnou. Seu pai desencarnou, ele sentiu muito o desencarne do pai dele, uma pessoa que eu conheço. Desencarnou e ele ficou um pouco aturdido, né, com esse desencarne, porque o pai era a referência dele. Então, em todo esse período, a partir de 13 anos aos 18, ele passou com certas percepções mediúnicas, mas desde a infância, desde os 4 anos, ele percebe a presença de espíritos. E na casa desse jovem, ele começou justamente o processo do desenvolvimento mediúnico a partir dos 17 anos. E quando ele se apaixonou por uma garota, se apaixonaram, começaram a namorar, e por questões de cor, né, ele era negro e tinha uma situação financeira um tanto quanto limitada, a família não queria que se consumasse esse relacionamento. O que aconteceu? Ele entrou em depressão profunda, né, ficou no transtorno bipolar muito sério, né, e a família ficou preocupada, levou ele para o médico e tal. E ele tentou 3 suicídios, 3 vezes o suicídio, esse jovem, né? Os espíritos queriam realmente prejudicá-lo. Nós temos 3 tipos de obsessão. A obsessão simples, que é uma obsessão de pensamentos negativos, é uma mania, é uma ideia ruim que vem, é uma coisa ruim que vem, toma conta das nossas ideias e quer fixar como uma monoideia na nossa mente. É mais sutil. Depois vem a fascinação. O que é a fascinação? São o tipo de obsessão que atinge os médiums, no sentido de elevar o seu ego, ele se acha a melhor pessoa do mundo, começa a dar comunicação de espíritos mistificadores, ele começa a se sentir vaidoso, orgulhoso, e na casa dos espíritos a gente percebe muito médiums fascinados, que é muito preocupante essa mediunidade, porque ele se torna uma pessoa rebelde, não escuta ninguém, não ouve ninguém, e os espíritos obsessores começam a manipular. O outro processo é de subjugação. É como se fosse uma marionete. Começa a manipular a mente da pessoa. Ele não tem mais autonomia, não tem mais independência, e aí começa a coordenar os pensamentos dele. Esse jovem passou por esse processo de subjugação, inclusive teve até uma nova personalidade. Né? Teve a personalidade de um militar, ele tinha sido prejudicado, né, por esse processo, né, mediúnico, porque na verdade ele estava desenvolvendo a mediunidade. Na casa dele, ele nos conta que quando ele passava, panela caía, a tampa do fogão batia, copo caía. Eram efeitos físicos diretos que tinha na casa dele, por causa do ectoplasma dele que estava extremamente. E tem um momento estava extremamente forte, tem um momento muito interessante, que ele estava deitado, nos conta que estava deitado, e na mesa da sala, estava o lápis escrevendo sozinho. O lápis escrevendo sozinho, o pai dele
dando um recado para os irmãos que tivesse paciência com aquele momento que o irmão estava passando. Mas só que acordaram ele. Quando acordou ele, parou exatamente no meio da letra que o Espírito estava psicografando, né? Estava escrevendo. Então, era uma perturbação na casa desse jovem, né? Ele havia tentado 3 suicídios, né? E por incrível que pareça, o africanismo, as pessoas que frequentam o candomblé, a umbanda, que nós respeitamos muito, um dia ele vivia preso de casa porque todos queriam interná-lo como louco. Mas as pessoas percebiam que ele não era louco. Perceba o seguinte: a obsessão pode levar à loucura. Mas a loucura, às vezes, pode não levar à obsessão, pode ser uma questão orgânica, genética. A pessoa já nasce com um problema de esquizofrenia. Mas a linha tênue, uma linha fininha entre a obsessão e a loucura. E aí todos queriam internar. O irmão dele teve a ideia: leva ele na mãe de santo. Isso deve ser injusto. Deve ser olhado. Não é possível. Um jovem desse inteligente, estudando, trabalhando e tal. Levou. Quando chegou na mãe de santo, acendia a vela apagava. Acendia o charuto apagava. E não dava nada certo. Ela fez: olha, o senhor não está carregado. Precisa levar para poder fazer um trabalho e tal. Mas eles dizem: não, mas minha mãe é espírita, não gostaria que fazer esse tipo de coisa, gostaria de usar outra técnica. Então leve ele ao centro, leve ele à igreja, porque ele está carregado, está com muitos espíritos e tal. Ela deve ter contado, né? Enfim. E aí levou ele no centro espírita, ele se trabalhou no centro espírita, muito paz. A terapêutica espírita para a obsessão é tomar paz. Água fluidificada, reuniões doutrinárias, o estudo do Evangelho no lar. Isso são imprescindíveis. E associado a todo esse tratamento, o tratamento físico, nós ocidentais não gostamos do tratamento físico. O tratamento físico medicamentoso Daniel, na medicina, ia ao psiquiatra, ia ao psicólogo, fazer catarse, fazer terapia para colocar para fora e ir se conhecendo e se descobrindo, colocar para fora. Ah, tem que tomar medicação. Vá ao médico e tome a medicação. Mas Daniel, vai impregnar meu filho? Que impregne, mas que cure. Quem tem o poder de suspender a medicação não é a sua vizinha. De repente ele vai ficar doido. Não. Quem tem o poder de suspender a medicação é o médico. E o espírito Manuel Filomeno de Miranda, que passou 30 anos no plano espiritual estudando a obsessão, disse: tem que se ir ao médico, ao psicanalista, ao psicólogo, ao psiquiatra. Se tiver de usar medicação, tome sua fluoxetina, tome lá seu Alprazolam e tome sua medicação e faça o tratamento espiritual desobsessivo. Só em você adentrar a casa espírita, na casa que eu frequento, na Mansão no Caminho, não existe tratamento nenhum. Com todo respeito às outras casas, que é importante, tratamento não sei o que, tratamento disso, tratamento daquilo. Não, na Mansão no Caminho, só você frequentar a reunião doutrinária já é uma reunião desobsessiva. Porque você está ali orando, os mentores estão trabalhando, como essa reunião aqui, os mentores estão trabalhando, estão catalogando e já estão levando para o plano espiritual, ou serão trazidos para a mediúnica, para ser doutrinados os espíritos que vieram com vocês para esse trabalho. Então, a desobsessão, o trabalho desobsessivo, quem utilizou esse termo desobsessão foi o André Luiz, que inclusive André Luiz vê um quarto tipo de obsessão, que é o vampirismo. Kardec faz obsessão simples, cataloga obsessão de fascinação e subjugação. E o quarto, que André Luiz declara, é o vampirismo. São aqueles espíritos que sugam a nossa energia, principalmente através do vício. Se você é viciado em sexo, você tem o contato sexual e sente exaurir a sua energia. Se você tem vinculação com o alcoolismo, você toma uma caixa de cerveja e não sente nada. Poxa, mas eu bebi tudo isso. Você bebeu e os espíritos que estão acompanhados também. Porque o espírito não tem condição de fazer isso. Pegar o copo e beber. O que é que ele faz? Intui a pessoa, elimina substâncias,
faz com que apareça um amigo, um companheiro, vamos tomar uma cervejinha. Eu não quero tomar cerveja não, mas vamos tomar esse dia. Você toma cerveja e você não toma só. Você toma mal acompanhado. Aí você vai cheirar um pozinho. Ah, tem uma cocaínazinha aqui, eu não gosto, não quero. Não, cheirei só um pouquinho. Entendeu? Então são os vampiros. Esse espírito que... O que o vampiro faz? Suga o sangue. Então esse suga a sua energia. Aí você fica doente. Faz um catatal de exames. Vai para os melhores hospitais e não consegue descobrir a doença. Toma um passe, cura a doença. Vai para o centro espírita, faz um trabalho assistencial, faz um trabalho mediúnico, fica curado. Então, está aqui. A gente precisa trabalhar a questão no sentido do estudo da mediunidade. Mesmo sendo médium, ou você não sendo médium, ostensivo, você precisa conhecer. A chave fundamental para evitar a obsessão é a oração. E esse jovem orou muito, juntamente com sua família, foi levado ao centro, e ele começou a frequentar um centro, né, um homem fantástico, chamado Seu Benedito, um homem muito conhecido em Salvador, um espírita verdadeiro, né, que foi inclusive o orientador, digamos assim, espiritual e material, digamos assim, que aconselhou muito ao nosso José Medrado, né, e então ele fundou o Centro Espírita Cavaleiro da Luz, e fora esse jovem fazer o tratamento lá, voltou a estudar e voltou a trabalhar. Quando então, em um dia, depois de 4 anos, esse jovem frequentando, já trabalhando nessa casa, e inclusive conclamo a vocês, não sejam frequentadores de centro espírita, sejam trabalhadores. Muda todo o contexto, você participa, você coopera, você ajuda, né? Aí, esse jovem conversando com outro amigo, diz, rapaz, tem um médium lá na calçada, né, na Barão do Cotegipe, chamado Divaldo Franco, que ele bate o olho em você e diz tudo de você. Aí ele diz, mentira, isso é enganação, isso não procede. Vá lá que você vai ver. Aí esse jovem foi lá e ficou para ser atendido pelo Divaldo Franco. E aí quando o Divaldo olha para ele, diz, meu filho, bom que você voltou, de volta à sua casa. O jovem olha para ele, mas eu nunca estive aqui, senhor. Não, mas você está de volta à casa. Seja bem-vindo e tal, e tal, tal, tal. Moral da história, esse jovem trabalha lá já há um certo tempo já, mesmo com todas as suas imperfeições, todas as suas dificuldades, vem ao longo desses tempos tentando se melhorar, porque a interferência psíquica é constante. Jesus foi fantástico quando disse, vigiai e orai para não cair em tentações. Vigiai e orai para não cair em obsessões. Vigiai e orai para não cair em perturbações. Então nós precisamos vigiar a nossa mente. A fonte de tudo é o nosso pensamento. E os espíritos nos obsidiam porque nós temos uma vinculação com eles. É uma questão de sintonia. Eu pego o rádio, eu boto na rádio que eu quero. Eu sintonizo a TV, o canal que eu quero. A mesma coisa. Eu busco boas leituras, que é fundamental. Nós não gostamos de ler. Tem que gostar de ler. Deve-se fazer o uso da leitura. Deve-se fazer o uso da oração. Buscar sempre pedir orientação aos bons espíritos. Estar sempre em boas companhias. Em boas conversações. Quando nós temos uma conversação voltada pela maledicência, pela fofoca, tenha certeza que são espíritos malévolos, espíritos levianos que estão presentes ali, intuindo a gente falar mal das pessoas. Então, evitemos as más conversações, os programas onde a gente espreme a televisão, se vacilar sai sangue. Então a gente precisa buscar as boas leituras, as boas músicas. Hoje o lixo musical é muito grande em nosso país. Músicas horríveis. Temos ícones, exemplos terríveis, horríveis. Com falta de ética, falta de respeito, falta de moralidade. A mídia, muitas pessoas que estão na mídia estão sob a influência de espíritos altamente inteligentes e levianos. Espíritos perversos. Que hoje a obsessão não é somente individual ou familiar, coletiva. Estão perturbando cidades inteiras, países e o planeta Terra
porque nós estamos vinculando nossos pensamentos ao mal. Sintonizou, chama o benfeitor Manuel Flamengo de Miranda. Tomada, plug. Conectou, para desconectar mesmo, dá trabalho. Inclusive, fica com sequelas. Prejudica os seus neurônios, dificulta o seu sistema de defesa, acaba interferindo no seu estado emocional. Então você vê vários jovens hoje sem roteiro de vida, sem objetivo, mas a responsabilidade é muito grande dos pais, que não educam seus filhos, principalmente na questão religiosa. Principalmente, agradeço muito aos meus pais, ao meu pai que está desencarnado, e a minha mãe, que ainda está encarnada, que o melhor tesouro que ela me deu foi a evangelização infantil-juvenil. Com a natureza que eu tenho, que não é muito boa, eu tenho certeza que com o médio ostensivo que eu sou, ou eu seria um bom louco, mais do que já sou, ou um péssimo, ou um excelente marginal. Porque a educação é pautada no exemplo, na moral e no respeito. E o jovem que eu terminei de lhe falar, sois vós. Estive na porta de um sanatório, por causa do processo da subjugação. 3 suicídios. Então nós necessitamos levar a sério a doutrina espírita. Vim para cá como oba-oba, e como muitos católicos, que se dizem católico não praticante, muito tempo, e espírita não praticante. Então, não nos enganemos. Divaldo passou 30 anos sofrendo ação do Máscara de Ferro. Tomou pancada, foi empurrado pelo elevador, do elevador Lacerda para se matar, foi intuído, não sabia nadar, foi intuído para se matar, que ele morava no Tapajipe, para se matar nas regiões ali da praia, da Boa Viagem, naquelas regiões ali. Nilson que salvou ele. E ele venceu pela questão da paciência. Por quê? Porque nos séculos passados, Divaldo havia maltratado esse espírito e a mãe dele. Então esse espírito viu com a dedicação que Divaldo tinha do trabalho, porque uma coisa que uma pessoa perguntou uma vez, o que é que você acha de Divaldo? Só uma frase. Fala e faz. Fala sobre o Evangelho e vivencia o Evangelho. Então esse espírito o perturbou durante 30 anos e não foi fácil. Então quando ele viu que quando a gente vai fazer a caridade, o obsessor vai junto. Quando a gente vai visitar um doente, o obsessor vai junto e ele vai percebendo se a gente está mudando ou não. Nós só vencemos a obsessão, como diz Allan Kardec, com paciência. Muita paciência. Muita paciência. E muita vivência no bem. Só se liberta do mal com a prática do bem. Só se livra das interferências psíquicas negativas com a vivência da prática do bem. Libertemos-nos. Saiamos das nossas casas para visitar as pessoas doentes. Para levar uma palavra de conforto. E a gente sempre tem dificuldades, mas a gente vai para a festa. A gente vai para a noitada. A gente vai para a farra. Por que não separar um tempinho? E outra, o médium não é uma pessoa que vive isolada. Uma pessoa fora do comum, não. Ele vive a vida normal. Tem as preocupações, tem as dificuldades, tem que pagar a conta, tem que trabalhar. Esse é um grande defeito dos nossos irmãos de outras religiões. Inclusive no exterior, se paga pela mediunidade. E Kardec chama, dai de graça que recebeu, de graça. Então a gente não pode cobrar pelo livro para ganhar dinheiro. Eu conheço médios que estão ricos hoje. Eu conheço médios, que estão ricos, milionários hoje, por causa do dinheiro que ele veio, de pegar aquele dinheiro e fazer como Chico Xavier, que tem mais de 480 livros. Gente, acharam uma maleta, uma mala, Chico Xavier, com mais de 100 mensagens psicografadas, que vão transformar ao longo do tempo em livros. Chico Xavier doou todas, seria um dos homens mais ricos do Brasil. Então você tem que se doar, você tem que participar, você deve ajudar. Mas como, Daniel? Faça qualquer coisa. Vá visitar no hospital uma pessoa, leve lá, não conheço, leve uma palavra de conforto, leve um livro,
leva uma palavra de esperança, participe, abra seu guarda-roupa e reparta as roupas que você não usa mais e doe. Abra a mão. O amor é matemático. Quanto menos você tem amor, menos você soma. Quanto mais amor você multiplica, você mais divide, mais ele aumenta. Então, para você vencer o obsessor, você tem que se perdoar. E perdoar a ele. E viver em locais que falem de esperança, de amor, de renúncia. Orar com fervor. Diz-nos Divaldo Franco nas suas palestras. Se não fosse a oração, ele não faria um terço do que ele faz. Mas oração quer dizer orar com ação. A palavra vem de orar com ação. Então a gente fala muito e bota muito empecilho, muita dificuldade, se revolta, eu não posso, eu não consigo. Ah, é? Não pode não? E por que quando você quis comprar sua casa, você lutou e comprou? Por que você lutou para comprar um carro e comprou? Por que você lutou para estudar, estudou, tirou seu título e conseguiu o médico? Então a gente precisa se esforçar para fazer o bem. A gente posterga muito, né? Adia muito, né? Então tá aí, ó, a mediunidade, ó, reparem, ó, quais são os objetivos? Primeiro, o aprimoramento do ser. Eu sou médium, eu vi crescer, eu vi progredir, eu vi ser um homem de bem, ser uma pessoa que quer ser feliz, ajudando o outro. A arte de ser feliz está em fazer o outro feliz. Então, ó, despertar para a realidade extrafísica, nas pesquisas na área da mente e cérebro, eu preciso estudar o cérebro, eu preciso entender. O pensamento é meu, está lá no livro dos Espíritos. O primeiro pensamento é meu, mas o pensamento seguinte é do Espírito. E que ele pode ser pensamentos malévolos, levianos, mentirosos, mistificadores, ou pensamentos benéficos, pensamentos de harmonia e de paz. Então, tá aí, ó. A faculdade é neutra, independe da condição moral. Só faz apertar aqui para mim, meu, quando eu pedir. Vamos lá. Independe da questão moral. Ah, como assim, Daniel? Botei fulano que é uma pessoa ruim e tal, uma pessoa, mas tem uma mediunidade fora de série. Não tem problema. Os espíritos utilizam todas as formas para se comunicar, até das pedras, como disse a Kardec. Se alguém não tiver certo? Então, a faculdade é neutra e depende da condição moral da criatura, porém a qualidade do intercâmbio depende essencialmente. Se você é uma pessoa de moral, você atrai espírito de moral, espírito ético, bons espíritos. Tem pessoas hoje que a comunicação do Dr. Bezerra de Menezes. Cuidado. Diz Kardec, não acrediteis em todos os espíritos, nem em todos os médiuns. Entendeu? Então, é independente. Por exemplo, existem pessoas que são altamente inteligentes, mas são pessoas vis, pessoas ruins. É a mesma coisa. Médiuns que são ruins, são pessoas más, são pessoas perversas. Mas, quando ele aprimora e trabalha com amor, trabalha com o objetivo do bem, ele vai ser assessorado por espíritos superiores, de alta envergadura. Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles, Francisco de Assis. Espíritos como Emmanuel, espíritos altamente evoluídos que vêm para médiuns como Paulo de Tarso, que era médium de Jesus. Francisco de Assis era médium de Jesus. Mas Jesus, o único, fora médium de Deus. Único. Moisés não recebeu os 10 mandamentos por Deus. Recebeu pelos ministros, sob o comando, ministros espirituais, sob o comando de Jesus. O único médium de Deus é Jesus. Ia para o deserto, para o mar, né, para as praias, meditar e entrar em comunhão com Deus. E a maior reunião mediúnica que nós conhecemos é no Monte, né, das Oliveiras, né, em que vem Elias, né, e que vem do outro lado Moisés. E na presença só dos três. Eu fico me perguntando se eu fosse os outros apóstolos, eu ficar com ciúme, porque as melhores coisas quem via era Pedro, João e Tiago, né? Então bora lá. Então tá aí, ó, um novo sentido para a vida humana, um novo sentido para a humanidade. Então é a função da mediunidade, ó,
Pesquisa em mediunidade em relação à mente-cérebro, na revisão das evidências. Nós temos aqui uma revista, né, que chega a discutir sobre isso. Então, o objetivo qual é? Discutir a importância histórica da mediunidade para o problema mente-cérebro. A mediunidade depende do comportamento, da conduta da pessoa, da mente da pessoa, né? Focando em estudo que investiga as origens, as fontes das comunicações mediúnicas. Para isso, eu preciso trabalhar o estudo. Eu preciso estudar. Para eu ser advogado, eu preciso conhecer o Código Civil, o Código Penal, a Constituição. Para eu ser professor, eu preciso conhecer a pedagogia, preciso conhecer a didática, preciso conhecer os compêndios da filosofia. Para eu ser médico, eu preciso conhecer fisiologia, anatomia, propedêutica, enfim. Para eu ser espírita, eu preciso conhecer 5 obras. Se você nunca leu, nunca estudou as 5 obras, tu não és espírita. É simpatizante. É aprendiz. Mas espírita leu, estudou o livro dos Espíritos. Estudou o livro dos Médiuns. Estudou o Evangelho segundo o Espiritismo. O céu, o inferno e a Gênese, para por aí, de jeito nenhum. Se você botar lá no Google a revista Espírita, escrita por Kardec, todo mês saía uma edição da revista Espírita. Fantástica. O principiante espírita e o que é espiritismo. Então Kardec passava 16 horas por dia de estudo, de trabalho em prol da doutrina espírita. Então, se és espírita, estude a doutrina espírita. Tente entender e compreender essa doutrina fantástica, que tirou várias e várias pessoas da treva da ignorância e tirará você. Então venha para o centro espírita, mas faça seu estudo em casa. Participe de um grupo de estudo para você entender e compreender todo esse processo da mediunidade. A mediunidade é um processo constante. E Chico Xavier fez uma pergunta de Semivaldo, conversando os dois, eu perguntei a Emmanuel como é que é o processo mediúnico. Como é que se dá esse processo mediúnico que eu não entendo? Há anos que eu dou comunicação, mas não entendo. Rapaz, disse que Emmanuel deu uma resposta a Chico Xavier fantástica. Faça o seu trabalho. Faça o seu trabalho e faça como a árvore. A folha, o fruto. Não pergunta à semente e nem pergunta ao caule como foi que chegou esse estágio. Cada um vai na sua etapa. Faça o seu trabalho. Entendeu? Então, vamos lá, vou pular um pouquinho que eu quero mostrar uma coisa interessante aqui, ó. Eu voltei, peraí. Aí veja, ó, a mediunidade é uma faculdade, mas não se confunde com obsessão. Então, quando ela está desequilibrada, ela está mal educada, digamos assim, ela dá vazão à obsessão. Então tenhamos cuidado com a obsessão. Pensar positivamente, cuidar das boas leituras, estar sempre em estado de oração, ouvir boas músicas, vir ao centro não mais como frequentador, sim como trabalhador. Tomar bastante água fluidificada, traga sua garrafinha, coloque ali para ser fluidificada, porque já foi feita uma pesquisa em que é a manipulação de substâncias que não estão na tabela periódica, onde estão os elementos químicos, em que os espíritos manipulam substâncias curativas, manipulam substâncias que vão ajudar o nosso ânimo, que vão melhorar o funcionamento das nossas células. Então tá aí, ó. Então, faculdades medianímicas não se confunde com obsessão, ou seja, mediunidade torturada, que são os médios de prova. Existem os médios missionários, Chico Xavier, Ivone Pereira, Divaldo Franco, que são médios que têm uma antena altamente. É como é que tem uma anteninha da nossa casa, e Divaldo e Chico têm antenas altamente capacitadas. Então precisamos trabalhar na mediunidade com Jesus. Ser médium do bem, ser médium da alegria. Espírita por natureza é alegre. O espírita deve ter um comportamento diferenciado. E fiquem atentos, porque nós captamos as energias de todos os lugares, mesmo sem querer. Você entra numa festa, num bar, sei lá, sente dor de cabeça, sente náusea. É porque você quer? Não, porque você chega, recebe as energias. E quando nós apertamos a mão de uma pessoa, nós captamos suas energias.
E por isso nós temos que estar sempre em oração, para emitir boas energias e captar boas energias. Certo? Então, associação de almas e desajustes comprometida em aflições, provações que se encontram no devido tempo para os reajustes necessários. Então, são espíritos que estão cobrando. E Chico, conversando com o Divaldo, Chico, estou tão feliz, o espírito máscara de ferro já me deixou em paz. Ele disse que eu tinha que convencer ele. E quando em determinada ocasião chegou uma criança, né, de uma menina, na mansão do caminho, o vigilante chamou, eu fui lá ver, era a filha desse máscara de ferro, que a partir daquele momento, o obsessor que perseguia Divaldo passou a ajudá-lo. Passou a ser amigo dele, porque ele provou através do amor. E ele foi contar a Chico. E Chico riu, meu irmão, 30 anos, que coisa interessante. Eu tenho um que me persegue há 900 anos. Eu tive recentemente, Chico disse, uma angina. Ele aí me deixou em paz. Vou te deixar em paz, cuide do seu coração, cuide do seu problema e tal. Ele aí cuidou, tomou medicação, foi para o cardiologista e tal, ficou bom. 2 anos depois o médico deu, ó, você já está bem, Chico, pode seguir sua trajetória. O espírito apareceu, olha eu de novo. Agora se já está bom, eu posso fazer meu trabalho de novo, perseguindo o Chico durante muito tempo. Então, são médiuns exemplares para a gente. Mas o médium número 1 é Jesus. O guia número 1 é Jesus. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual o modelo, qual o guia, qual o exemplo para cada um de nós? Vem de Jesus. Se você tiver alguma aflição, alguma inquietação, alguma dor, busca Jesus. Entra no teu quarto, mas não é no quarto físico apenas, não. É no quarto da tua alma. E faz a meditação de introspecção para falar com Jesus através da oração. E ouvir os seus ensinamentos através da meditação. Então, vamos nos associar aos bons espíritos. Vamos ouvir a voz de Deus. Para finalizar a minha mensagem, eu gostaria que vocês gravassem essa palavra, sintonia. Observando a mediunidade como sintonia, a obsessão é o equilíbrio de forças inferiores, retratando entre si. Hoje é um pingo de sombra, é uma coisa pequena, começa sutil, uma ideia fixa, e aí você fica com aquela coisa pegando no seu pé, amplia-se, fica firme, para depois fazer esse painel vigoroso, tomar conta das suas ideias, do seu comportamento, da sua conduta, no qual assimilamos apelos infelizes que nos aprisionam em turbilhão de trevas. Busquemos a luz. Para finalizar, que já chegou o tempo para terminar a mensagem, uma reunião no plano espiritual inferior, o chefe das zonas infernais chamou vários representantes, que eu vou resumir a história. Essa mensagem está no Contos e Apólogos, pelo espírito Humberto de Campos, o irmão X, não lembro a memória, não gravo agora, mas ele diz o seguinte: eles estavam preocupados com os espíritas que estavam tomando conta e melhorando a consciência das pessoas. Então levantou-se o chefe e disse: precisamos ter novas ideias para destruir esses espíritas que estão tomando, arrebanhando os nossos cômpares, os nossos irmãos. Aí veio o representante da prepotência, do orgulho, e disse: não, eu vou insuflar no meio espírita a vaidade, a competição, a briga entre os espíritas. No centro espírita, vamos trabalhar com a competição, um médium melhor do que o outro, vamos obsidiá-los e tal. Aí um levantou a mão: os espíritas têm um sentimento de solidariedade entre si. Ele pode até se odiar, mas depois o sentimento de solidariedade e de fraternidade vai imperar. Depois veio o representante da intriga. Vamos dizer a eles, para falar da maledicência no centro espírita, da intriga, das brigas, vamos criar conflitos entre eles. E aí cada um foi dando uma ideia mais miserável que o outro. Não, eles vão orar, vão meditar e vão seguir o Galileu. Moral da história:
Chega o representante da preguiça e diz... Chega o representante da preguiça e diz: chefe, vamos dizer aos espíritas que é bom a caridade. Vamos dizer a ele que é bom seguir Jesus. Vamos dizer a ele que Deus é todo poderoso. E dizer que fora da caridade não há salvação. Que o centro espírita é uma escola, é um hospital. Vamos falar a todos os espíritas da amorosidade, do amor intensamente. O chefão deu 2 taponas na mesa, você está ficando louco. É isso que eles querem ouvir. Calma, chefe, não terminei ainda não. Então vamos dizer aos espíritas que é muito bom praticar o bem. Vamos dizer aos espíritas que o estudo é fundamental para o crescimento moral e espiritual. Onde é que você quer chegar, meu filho? Vamos dizer tudo isso a eles. Mas vamos dizer a eles, para eles adiarem tudo isso, deixarem para a próxima encarnação. E vamos dar vazão às coisas negativas. Tudo isso é muito bom, mas não agora, deixa para depois. Praticar a caridade para depois, para a próxima encarnação. E aí a gente, nesse momento, toma conta da mente deles e começa a arrebanhar ele para a maldade, para a perversidade, para a leviandade. Saímos daqui hoje com uma mensagem de esperança. Somos verdadeiros espíritas. Estamos no estágio de melhoramento. E vamos seguir os passos de Jesus através da letra dourada do Evangelho. Se tiver alguma dúvida, buscai o Evangelho. É o livro espírita, da codificação espírita mais lido, segundo a Federação Espírita Brasileira. O livro mais espírita mais lido de todos os tempos é o Nosso Lar. Mas da obra kardeciana é o livro de consolo. Se você tiver alguma dificuldade, busque o Evangelho. Antes de dormir, ao acordar, busque o Evangelho. E para finalizar, conhecemos mais com Jesus. Doutrinemos os espíritos que chegam até nós. E peçamos a eles que nos orientem, que nos fortaleçam. Muita paz para todos e obrigado pela tolerância, pela paciência.